Então, com um zoom maior, a gente pode ir dando sequência aqui às outras medidas, certo? Eu peguei o meu ponto de referência, já tracei a minha espessura de parede com a minha altura aqui da total dessa sala, né? E vou ter essas outras dimensões para preencher. A gente pode preencher a partir do ponto de referência, utilizando a linha de cota da medida total, 3,27, definir todo esse afastamento para já criar essa outra parede aqui no desenho, representada graficamente, ou eu posso fazer por etapas, tá? A gente já definiu a espessura de parede, a dimensão da boneca, a gente vai definindo a abertura do vão da porta, a diferença aqui em parede do vão da porta para o vão da janela, mais o vão da janela, mais o afastamento do vão da janela para a parede. Então eu posso ir através desses dois modelos aí, criando a minha representação gráfica, tá? Eu aconselho a vocês que utilizem primeiro essa representação da dimensão total do ambiente, depois a gente vai subdividir para criar esses elementos vazios aqui. Então eu tenho uma dimensão total aqui da largura dessa sala de 3,27 m. O que seria 3,27 m dentro de uma escala de 1:50, então no escalímetro a gente vai aqui no número de 50 e aqui a gente vai definir 3,27. Esse 3,27 ele está marcado aqui, ele vai ser o ponto que a gente vai utilizar entre o 3,25 e o 3,3, tá? Que seria 3,25 e o 3,3. Então a gente pega um ponto intermediário aqui entre essas duas marcações para definir o 3,27. Então eu já demarquei aqui, tá? Essa marcação vai ser a dimensão total do vão da sala. Então eu peguei esse ponto como referência, defini 3,27, que seria esse ponto, e agora eu vou traçar de forma muito leve aqui a minha linha para que eu possa ir apagando depois as aberturas dos vãos. Utiliza o par de esquadro, pega a linha como referência, eu já tenho linhas representadas aqui como referência, tá? Então eu posso pegar esses modelos de referência, eu já tenho o meu ponto demarcado, eu vou aqui bem suavemente encontrar com a dimensão que eu já tinha marcado pelo escalímetro. Então eu tenho o início e o fim do meu ambiente, desse primeiro ambiente que seria a sala. Eu vou complementando agora, fazendo essas subdivisões, tá? Da porta, da janela, da parede que vai ficar entre elas. Então eu posso ir definindo aqui 80, para a porta, 67 para a abertura da parede, para a parede, mais abertura de esquadria 1,40, e o que restar vai ser aquela diferença de 30 centímetros, tá? Está demarcado aqui, seriam esses 30. Agora basta ir marcando aqui esses pontos. O que for elemento vazio de porta e janela, a gente apaga esse preenchimento de linha auxiliar que a gente criou fina agora. O que não for, o que for parede, a gente reforça essa linha, já que ela está fina, porque a linha de parede ela é uma linha com espessura maior do que as outras linhas representativas, tá? Vocês vão utilizar, quem já tiver aí o 0,9, vocês podem utilizar a espessura 0,9 para poder fazer essas marcações de parede. Eu vou reforçar então essas linhas de parede.
E vou deixar aqui essas espessuras bem finas, ou eu posso apagar ela para compor o desenho, tá? Então a gente começa a definir já as dimensões dos primeiros ambientes. Eu tenho uma altura aqui de parede de 2,60 que eu posso representar. Então eu marco sempre o ponto 0, busco essa dimensão de 2,60. E começo a fazer essa representação. Sabendo que a parede tem uma espessura de 15 centímetros, já posso começar a dar forma a esse desenho, tá? Então vocês vão seguir essas medidas que já estão na mão de vocês aí no PDF que eu passei para o grupo e vão começando a fazer essas representações de acordo com essas medidas.